Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrirem comigo a Bíblia no texto que se acha no livro dos Salmos, Salmo de número 130. Minto, irmãos, 130 eu já preguei para vocês, é o 30. Salmo 30, será essa a passagem que estaremos estudando nessa noite. Salmo de número 30, convido você que com atenção possa ouvir nesse instante a palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nós pedimos neste momento teu auxílio, à medida que caminhamos por estes versículos. Assim como o Senhor trouxe renovo, recomeço a Davi, após ter escrito estas páginas, Senhor. Um coração triste mostrava-se agora alegre. Um coração abatido encontrou no Senhor ânimo e encorajamento. Nós te pedimos o mesmo. Traz uma verdadeira reviravolta em nossa história. Tu és poderoso para isso. Nós pedimos e já te agradecemos. Tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você já pisou na bola ao longo da vida? Já tomou decisões precipitadas que colocaram em xeque não apenas a sua vida, mas a vida da sua família, a vida dos seus filhos, que colocou em xeque a sua carreira, que colocou em xeque, acima de todas as coisas, o seu relacionamento com Deus? Já pisou feio na bola, a tal ponto de achar que não tinha mais caminho de volta frente ao peso dos seus erros? Já se viu cercado de abatimento, tristeza, frente ao pecado que dominou por breve momento de tempo o seu coração? Irmãos, foi exatamente assim que o autor sagrado desse texto, chamado Davi, se encontrava pouco antes de escrever o salmo que acabamos de ler. Esse salmo se passa em um contexto que você pode perceber nas páginas de um dos textos que lemos na nossa liturgia, o texto de 2 Samuel, capítulo 24. Assim também como de 1 Crônicas, capítulo 21. Textos esses que nos falam acerca do momento do censo que Davi promoveu no seu reinado. Como vocês sabem, Davi foi um dos maiores, se não o maior rei da história de Israel. Nos dias de Davi, o seu exército era numeroso, seu reino era próspero. Nações foram vencidas pelo braço forte e liderança deste rei. Pelo menos era o que ele achava. E como prova disso, Davi, a fim de ver o tamanho das suas conquistas e entender o tamanho do seu poder, ele lança uma ordem
a um de seus ministros de estado, por assim dizer, chamado Joabe, para que este fosse a todas as províncias, a todas as tribos do seu reinado, e fizesse uma contagem do número de soldados que o seu exército possuía. Joabe cumpre as suas ordens, faz um censo naquela terra, e chega a um impressionante número de 1.570.000 homens. Eu não sei exatamente o número de soldados que o nosso exército tem, mas eu sei que nem de perto chega a este número que nós temos registrado nas páginas da Bíblia. O exército de Davi era numeroso, poderoso. O problema, irmãos, é que Davi não fez isso por mera curiosidade. O censo que estabeleceu tinha uma motivação pecaminosa. O próprio autor sagrado nos diz que ele foi induzido por Satanás a fazer isso. E a razão, ou o que motivou o seu coração a tal prática, foi o orgulho, a autossuficiência, o senso de independência que por um breve momento de sua vida ele nutriu do Senhor. Ele achou que, pela sua própria força, pelo seu próprio talento, pelas suas próprias habilidades, ele haveria de avançar o seu reinado e tinha chegado aonde chegou ao longo da vida. Porque ele era um bom rei, um bom soldado, um bom guerreiro, um bom estrategista. Como o texto de 1 Crônicas e 2 Samuel nos informa, isto foi o começo da sua ruína. Deus julgou o orgulho deste homem, derramando sobre a terra uma praga que varreu aquela nação, matando cerca de 70.000 homens. O pecado de Davi não apenas afetou a sua vida, como também afetou a vida da história de 70.000 famílias da sua nação. É isto que o pecado faz conosco. Ele nos afunda e afunda os nossos e aqueles que estão conosco nos mais profundos abismos da vida. Será que tinha esperança para Davi? Será que ele poderia recomeçar depois de ter caído em um buraco tão fundo? Este salmo nos diz que sim. Foi o que Deus fez com Davi. E à luz deste salmo vamos aprender que é também o que ele pode fazer conosco, irmãos. Deus é poderoso para mudar as nossas histórias. Mas de que forma Deus faz isso? Como Ele promove reviravoltas na nossa vida? Como Deus das reviravoltas muda a nossa história, promove recomeços? Eu peço que você perceba o boletim que recebeu na entrada. Vejamos 3 verdades que saltam do texto. A primeira delas podemos perceber através dos versos iniciais desse texto. Podemos aprender que Deus transforma ou promove reviravoltas na nossa história, transformando as nossas circunstâncias. Veja comigo os versos de 1 até o verso de número 5. Após ser julgado por Deus, ter recebido a praga que afetou não apenas as famílias de 70.000 soldados, como também a sua própria vida e casa. Davi conta em tom autobiográfico a sua experiência, dizendo o seguinte, demonstrando a sua experiência de livramento, verso 1. Eu te louvarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Depois do fundo do poço que esse homem se achava, ele pôde sair deste lugar. Não porque ele saiu sozinho, não porque os seus amigos lhe tiraram de lá, mas porque o Senhor lhe tirou. O Senhor, com braço forte, lhe arrancou deste lugar. Novamente, conforme a palavra Senhor é destacada, o Senhor da aliança, que não se esquece do seu povo, que tem os seus olhos voltados para os seus, lhe arrancou com um braço forte deste lugar. De que forma Deus fez isso? Como Deus promoveu o livramento? Perceba 4 expressões, destacadas por 4 palavras ou expressões que nos são evidenciadas no texto. As 4 bênçãos podem ser percebidas na parte B do verso 1 até o versículo 5. O texto nos diz: e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Segunda bênção. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Terceira bênção. Preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, dai graças ao seu nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira.
Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, quarta dádiva. Percebam comigo estas dádivas, estas bênçãos, estes presentes, os livramentos que Deus concedeu a Davi, mudando as suas circunstâncias. Em primeiro lugar, Deus lhe concedeu honra, irmãos. Frente à sua queda, os seus inimigos tentaram lançar-se contra ele, atacar a sua honra. Que decisão tola este rei tomou, que colocou em xeque todo o seu povo, que colocou em xeque tantas famílias, que levou à ruína tantas histórias, tantas vidas. Nosso Deus, por sua vez, não permitiu que os inimigos de Davi prevalecessem contra ele, frente com as suas acusações, mas lhe livrou de cada uma destas acusações, destes ataques. O verso de número 2 nos fala sobre uma cura física. Ele nos diz que Davi clamou a Deus por socorro e ele lhe sarou, restaurou a sua vida, trouxe cura à sua história. Verso de número 3, o texto nos fala que, como se não bastasse a sua honra ter sido atacada, o seu corpo estar ferido, como consequência, quem sabe, da doença que tomava o seu corpo, a sua alma abraçou uma profunda crise, irmãos. O texto nos fala que a alma deste homem se achava na cova, e foi o Senhor que a retirou de lá. Vocês conseguem perceber quantos contrastes encontramos nesse texto? Os inimigos o atacam, Deus o livra. O seu corpo padece com doença, Deus o acode, Deus o sara. A sua alma está em ruína, se deteriorando. Deus é aquele que faz com que esta alma suba da cova. E como se não bastasse todas essas dádivas que o Senhor lhe concedeu até esta altura, com o verso de número 4, o rei chama toda a nação a louvar ao Senhor, porque Deus lhe concedeu um novo dia. Ele viveu dias de trevas, dias escuros. É esta a imagem que ele pinta, a ira de Deus, com o verso 5, dizendo que porque não passa um momento a sua ira. Quem sabe essa ira fosse destacada, verso 5, parte B, como o anoitecer. De onde vem o choro? Ele experimentou a ira de Deus quando, justamente como retribuição pelo seu pecado, Deus fez com que aquele anjo pairasse sobre Jerusalém, matando aqueles homens. Esta era a noite escura da sua alma. Mas a noite escura acabou. A face do Senhor brilhou. E ao invés de ira, Davi pôde experimentar aquilo que jamais cessa para o povo de Deus. As misericórdias do Senhor duram para sempre. É por isso que ele diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Este homem que experimentou as mais difíceis experiências da vida, abre este salmo dizendo que o Senhor é capaz de transformar as nossas circunstâncias. Sejam elas físicas, espirituais, emocionais, Deus é poderoso para fazer que depois de uma noite escura, o sol volte a brilhar sobre as nossas vidas. Irmãos, não é essa a história do povo de Deus? Não é essa a história das nossas vidas? Todos os dias, todos os domingos, todas as semanas, pessoas que se sentem exatamente como Davi se sentia, sentam nestes bancos que vocês estão sentados. Quem sabe você seja uma delas. Quem sabe se sinta exatamente como este homem estava se sentindo a esta altura. Quebrado, ferido, machucado, em ruína. Quem sabe indo para este lugar, ou quem sabe ainda sentado aqui neste exato instante. O mundo, a carne, o diabo, o seu próprio coração enganoso, tente lançar mentiras à sua mente, dizendo que não há jeito, não há esperança, que este é o fim, que não tem solução para as circunstâncias na qual você está mergulhado. Esse texto deseja resgatar os nossos corações das circunstâncias e alicerçá-los sobre a rocha da nossa salvação, que diz que
Ele é poderoso para mudar as nossas histórias. Que Deus é poderoso para reverter os nossos quadros. Ele é capaz de transformar as nossas circunstâncias. Não acreditamos na teologia da prosperidade. Isso não é teologia da prosperidade. Este é o Evangelho, irmãos. Deus nem sempre nos livrará das circunstâncias difíceis da vida. Este é um fato. Mas Ele é poderoso para fazer, se assim desejar. Ele estará atento aos nossos clamores. Ele estará atento aos nossos lamentos. Ele estará atento às nossas aflições. E Ele se importa com aquilo que nos fere. É por isso que nós podemos clamar, irmãos. Não há um Deus indiferente, mas há um Pai amoroso que escuta as nossas orações e está disposto a nos socorrer. Pastor, como posso ter certeza disso? De que Deus é capaz de reverter os meus quadros? De que Deus é capaz de transformar as minhas circunstâncias? De que Deus é capaz de trazer luz aonde só consigo enxergar trevas? Se você é um cristão, um pecador carente da graça de Deus, mas salvo em Jesus Cristo, não foi exatamente isso que Ele fez por você? Aonde você estava antes de Cristo ter encontrado o seu coração? Você não estava enfermo como Davi se achou neste momento. O seu coração não estava machucado. A sua alma não estava descendo a cova, ela já estava lá. Você estava morto, não doente, mas em pedaços, apodrecido por dentro e por fora, de todos os lados e de todos os jeitos. Mas o que Deus fez? Com um braço forte, Deus te tirou de lá. Com braços graciosos, o Senhor puxou um assento à sua mesa. E com um amor que jamais conhecemos, Ele te deu o direito de ser chamado filho e filha de Deus para todo sempre. Porque podemos confiar que Ele haverá de cuidar de nós em todos os tempos nesta vida. É porque Ele já nos deu o que nós mais precisávamos, irmãos. Ele já demonstrou o seu amor da forma mais cara possível. Podemos confiar nele em todas as outras circunstâncias da vida também. Deus é capaz de transformar a nossa história, de trazer reviravoltas em nossa vida. Como Deus transforma as nossas vidas, irmãos? Versos 6, 7, 8, 9 e 10. Ele transforma o nosso caráter. Perceba comigo aquilo que Davi escreve a partir deste verso do número 6. Ele explica a razão de ter passado o que passou, enfrentado o que enfrentou, sofrido o que sofreu. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Talvez fosse o que você e eu diríamos se tivéssemos um exército de 1.570.000 homens à nossa disposição. Homens poderosos, bem armados, que derrotou os gigantes, que derrotou exércitos importantes. Davi sentia-se como uma rocha, como uma muralha, como uma montanha inabalável. É o que o orgulho faz conosco. Ele nos faz sentir autossuficientes, indestrutíveis, poderosos, invencíveis. Deus não deixaria com que Davi permanecesse assim por muito tempo, assim como Ele não haverá de permitir que você permaneça desta forma por muito tempo. O que Deus fez ao seu servo e o que frequentemente faz conosco, Deus fez com que o seu servo experimentasse um tremor pedagógico. Ele fez com que as rochas, as placas tectônicas do seu coração entrassem em choque, tremessem, fossem abaladas. É o que fez com o verso de número 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. E isso é o que Deus tinha feito nos momentos dourados, nos dias de prosperidade, quando seus exércitos estavam ganhando todas as batalhas. Mas perante o seu orgulho, o que fez Deus? Eis o abismo, eis o abalo, eis o terremoto. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Eis o abalo em ação. Aquele homem que se achava invencível, indestrutível, inabalável, como um rochedo, experimentou um tremor de Deus, ao passo que este só virou o seu rosto, tirou o seu favor por um breve momento de sua direção.
E aquele que era uma rocha inabalável se mostrou como, irmãos? O tigre se mostrou como um gatinho. Aquele que rugia se mostrou miando. Porque é assim que todos nós somos também. Somos fracos, somos limitados, somos sujeitos ao medo, ao temor, a tremer diante das circunstâncias. Apesar da experiência difícil, como é na vida de todos aqueles que passam por um terremoto, Davi foi abençoado por aquela experiência. Versículo 8, 9 e 10. Visto que não era para a sua ruína, mas para o seu ensino. O texto nos mostra que Davi aprendeu uma preciosa lição em meio a toda esta dificuldade. Por ti, Senhor, clamei. Ao meu Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarar a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Percebam 4 palavras que se destacam aqui, que mostram uma profunda transformação na vida deste rei. Se começou o texto no verso 6 dizendo: jamais serei abalado, sou uma montanha indestrutível. A partir do versículo 9 ou 8, depois de ter passado por este abismo, por este terremoto no seu coração, ele diz: clamei, implorei. Verso 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Essas não são palavras próprias de um coração orgulhoso, mas palavras comuns de um coração quebrantado e humilde. Tal como Deus deseja que o nosso também assim seja. O grande propósito para todos nós é o mesmo propósito que Deus tinha para o seu servo. E é por esta mesma razão que por vezes Deus nos permite passar por esses terremotos na vida. Ele pode nos livrar das circunstâncias difíceis, mas quando não faz, Ele não faz porque Ele deseja que estes terremotos promovam o coração de Cristo em nós. E a pergunta é, irmãos, como Jesus era? Qual era a marca que exemplificava o nosso Salvador? Se não humildade, quebrantamento, obediência ao Pai em todo o tempo. Esse não é apenas o propósito de Deus para cristãos do passado, mas é para a minha e para a sua vida. Deus está mais preocupado em mudar o nosso coração do que nos poupar de qualquer tipo de sofrimento. É por isso que por vezes Ele abala as nossas vidas através de circunstâncias difíceis, de crises. E nos permite passar por dias tão amargos como foram esses que Davi passou. Mas por pior que fossem os dias, o saldo foi glorioso. De um coração egoísta, orgulhoso, prepotente, encontramos um homem com um coração serviçal, humilde, quebrantado diante de Deus. Irmãos queridos, esse texto deveria nos fazer refletir acerca da seriedade como Deus trata com o nosso pecado. Alguns, diante desse texto, que nos informa que Deus matou 70 mil homens, talvez possam dizer: Deus não teria errado a mão, pesado demais a mão, Ele só foi orgulhoso. Porque Deus julgou com tamanha severidade aquele povo, aquela nação? Creio eu que o grande problema não esteja no texto, mas esteja na nossa compreensão limitada da grandeza do nosso Deus, do caráter do nosso Deus, e de como Ele leva a sério os nossos pecados. É por isso que Ele não se calou, não fechou seus olhos diante do erro deste rei, mas agiu com tamanha seriedade. Cada pecado que cometemos, mesmo que seja o pecado do orgulho, é uma afronta direta a um Deus que é santo, santo, santo. É por isso que julgou com tamanha severidade aquele povo. É por isso que julgou com tamanha severidade a este rei. Se Deus leva a sério o pecado, nós também deveríamos levar.
encarar com muita seriedade, porque Ele não pode apenas nos colocar em uma situação de ruína espiritual, como este homem se achou, mas também colocar a vida das pessoas que estão à nossa volta em uma situação muito séria, muito grave. Nós podemos levar as pessoas que se acham à nossa volta a experimentarem experiências amargas ao longo da vida. Tomamos alguns pecados como pecados abertamente condenáveis, pecados horrendos, pecados que condenamos abertamente, que odiamos, mas alguns tipos de pecado que geralmente são aceitáveis por nós. Pecados que toleramos no nosso coração. Pecados que toleramos no nosso casamento. Pecados que toleramos na forma como criamos os nossos filhos. Como nos tratamos, como nos relacionamos, como lidamos a relação patrão, funcionário, funcionário, patrão. E qual é este pecado? Um destes pecados poderia ser apresentado como o pecado do orgulho. É por isso que somos tão tardios em pedir perdão, somos tão tardios em aceitar perdão. É por isso que somos tão tardios em reconhecer os nossos erros. É por isso que nos demoramos tanto a abraçar a posição de servos e caminhamos tanto e por tanto tempo como senhores das nossas vidas e das nossas histórias. O pecado deste homem, o orgulho deste homem colocou em xeque 70 mil vidas. O que o seu orgulho tem feito sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre as pessoas que Deus confiou sobre a sua responsabilidade. Aqueles homens estavam sobre a responsabilidade de um rei. Elas eram ovelhas que Deus confiou àquele pastor. Deus te confiou outras ovelhas. São os teus filhos. É a tua esposa. É o teu marido. São os teus irmãos, os teus pais. Irmãos, se nós não pisarmos no nosso orgulho, ou melhor dizendo, não precisamos pisar no orgulho, se não crucificarmos em Cristo Jesus a nossa identidade e deixarmos o orgulho lá, talvez seja este o mesmo fim que alcançaremos para as pessoas que Deus espera que cuidemos. O orgulho mata. E não apenas nos mata, mas mata também os nossos. Ao invés de parar no pecado, permanecer nele, eu gostaria de te convidar a enxergar o exemplo deste homem, que por mais pecador que fosse, nos foi apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E a razão disso não é que Davi fosse perfeito, nenhum de nós somos, mas porque ele era quebrantado diante da presença do Senhor. Por pior que foi o seu erro, este homem percebe o que fez, quebranta-se diante do Senhor e diz: Senhor, por ti clamei, o Senhor implorei. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Por que não fazemos o mesmo, irmãos? Por que não derramamos o nosso coração diante do Senhor, reconhecemos as nossas faltas, e aproveitamos estas oportunidades que Deus está nos dando para nos tornarmos mais dependentes dEle, mais próximos a Ele, mais conscientes de que somos necessitados do seu auxílio, de que não podemos caminhar sozinhos, não podemos travar a luta contra a carne, contra o pecado, contra o nosso velho coração por nós mesmos, dependemos da graça de Deus. Que seja este o caminho que eu e você haveremos de trilhar a partir deste texto. Você crê que Deus é poderoso para transformar a sua história? Como Ele faz isso? Se Ele transforma as circunstâncias, se Ele transforma o nosso caráter, o Senhor é poderoso para fazer isto, transformando as nossas emoções também. Talvez seja este o momento mais alegre do Salmo. Quando o salmista diz, com verso 11 e verso 12, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale,
Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O salmista nos conta a conversão que Deus promoveu no seu coração, no seu íntimo. Deus trouxe um novo cântico para os seus lábios, novas vestes para a sua vida. Se antes este homem cantava choro ou cânticos de lamento, Deus não apenas silenciou o lamento, e trouxe silêncio e paz. Isso já seria bom, não é verdade? Mas Deus faz mais do que isso conosco. Deus traz alegria para a nossa voz. Ele fez com que Davi cantasse, irmãos. E não apenas cantasse, mas como diz o verso 11, o meu pranto se converteu em folguedos. Você sabe o que é isso? Talvez alguns de vocês tenham outras versões que digam em dança. Nós somos contra a dança, né? A gente não gosta muito de dançar. Davi talvez não esteja falando de dança do lado de fora, por mais que não exista nada errado com isso. Mas dança do lado de dentro, gente. E nos melhores momentos da vida, o nosso coração dança e dança bonito. Dança no ritmo certo. Quando nós pedimos a nossa esposa em casamento, o nosso coração dança e como dança. Quando o primeiro filho nasce, nós dançamos do lado de dentro ou não dançamos? Quando finalmente conseguimos aquele emprego que tanta luta tivemos para alcançar, o nosso coração salteia dentro de nós. Assim estava o coração de Davi, pelo perdão e pela graça que do Senhor alcançou. Se por um lado, o luto foi substituído por dança no coração, alegria que lhe tomou por inteiro, Deus transformou as suas vestes, queridos. Ele substituiu as vestes de pano de saco, próprias do luto, próprias do abatimento, próprias do lamento. Não apenas por uma roupa neutra, já seria ótimo ver em si a retirada de roupas tão pesadas, de momentos tão difíceis. Mas Deus faz questão de presentear este homem com a roupa mais nobre, que não pode ser comprada nem pelo dinheiro, que tem a sua beleza não justificada pelo ouro que lhe reveste, por pedras preciosas que estão cravadas em si, pelo tecido de seda ou elementos finos que podem ser conquistados por nós, mas pela alegria que vem do trono de Deus. Há pessoas que têm muito dinheiro na conta, mas não conhecem essas vestes. Assim também como existem pessoas que podem estar vestidas com trapos do lado de fora, mas veste essas roupas que são próprias dos cidadãos do reino dos céus. As vestes da alegria da salvação. As vestes da alegria de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. As vestes das pessoas que sabem que pertencem a um Deus gracioso. Você já encontrou estas vestes? Você já foi vestido e vestida por elas? Esta era a veste que tomava o coração de Davi naquele momento. Porque Deus o vestiu assim? Porque Deus nos veste de tal forma. Verso de número 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para todo o sempre. Deus nos dá uma nova veste. Deus faz sair de nós esse choro de luto e coloca em nós um coração que pula, que dança de alegria, para que nós o adoremos, para que nós o glorifiquemos, para que nós exaltemos o seu nome. Este era o grande propósito de Deus na vida de Davi e é o grande propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Quem diria que depois de uma experiência tão traumática, de ver amigos seus mortos devido ao seu erro, devido ao seu pecado, devido à sua iniquidade, este homem poderia voltar a sorrir, ter o seu coração alegre outra vez. Somente Deus poderia dizer isso. Somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus é capaz de transformar as nossas emoções. São muitas as pessoas que do lado de fora
estão vestidos com roupas muito bonitas. Estão se apresentando de uma forma muito bela. Cheirosos, cheirosas, andando em carros novos, vivendo em casas lindas, mas têm o coração abatido. As roupas de luto não conseguem ser desgarradas de si. Os gritos não são gritos de alegria, mas gritos de tristeza. O Senhor é capaz de fazer o que o dinheiro não pode, de fazer o que a aprovação dos homens não é capaz de fazer. Só o Senhor pode fazer isso no seu coração. Como você se encontra nesta noite? Abatido, quebrado, ferido? O Senhor é capaz de transformar a nossa história, irmãos. E para fazer isso de uma vez por todas, Ele enviou o seu único filho, um rei muito melhor que Davi, que não pecou como Davi e por isso o seu povo morreu, mas que foi perfeito e que pelo pecado do seu povo escolheu voluntariamente morrer, para que estes que eram os culpados recebessem gratuitamente, de uma vez por todas, o perdão e a restauração de Deus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o rei para o qual Davi apontava. Davi jamais conseguiria fazer o que Cristo fez por você. Através do reinado de Davi, muitas pessoas morreram. Através do reinado de Jesus, você pode ser perdoado, você pode ser restaurado, a sua vida pode ser transformada, as suas emoções podem ser ressuscitadas, Deus pode transformar a sua história. A prova disso é que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E como Ele ressuscitou, nós podemos viver eternamente para a glória de Deus. Se você saiu daqui ou chegou a este lugar quebrado, experimente do Senhor a restauração. Ele é especialista em promover novos começos. Escrevendo acerca desse texto, um pastor antigo disse que a vida cristã não é outra coisa, senão uma série de recomeços. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Busque este Deus, confesse os seus pecados, clame pelo seu favor, porque Ele nos deu uma certeza. Depois de uma noite escura, o sol pode voltar a brilhar. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por tamanha graça, por tamanho perdão. Te agradecemos porque por mais escuras que sejam as nossas vidas, Tu é capaz de raiar o sol do meio-dia sobre elas. De nos promover, Senhor, uma nova história. De trazer alegria verdadeira ao nosso coração. De trazer vestes novas para as nossas vidas. De trazer uma dança, uma batida nova ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque no Teu Filho, o Senhor nos concedeu tudo o que nos era necessário. Nós pecamos, mas o Senhor foi perfeito. Nós transgredimos. O Senhor escolheu morrer para nos trazer perdão e graça. Nós te agradecemos por tudo isso. E pedimos ao Senhor que o Senhor promova nesta noite reviravoltas, transformação, uma virada de chave em nossos caminhos. Em nome de Jesus, pedimos todas estas coisas e já te agradecemos. Amém e amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Respondamos ao Evangelho que ouvimos com a alegria que tomou o coração de Davi naquele instante. Cantemos ao Senhor de todo o nosso coração.